Olá, querido irmão, querida irmã, eu tenho um devocional para você. Está baseado em Salmo 130, versículo 3 e 4, que diz assim: Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Esse salmo é um salmo que começa com um tom um tanto quanto melancólico, falando um pouquinho a respeito da condição que o salmista, que é desconhecido, está, ou o grupo de salmistas ali, que estava em peregrinação para o templo, para a adoração ao Senhor, porque é um salmo de romagem. Ele começa o texto dizendo: das profundezas a ti clamo. Eles reconhecem que, de fato, eles estão numa situação perante Deus deplorável. Mas quando o salmo começa a discorrer, eles não focam somente na situação que eles se encontram. Eles também têm um olhar a respeito do grande perdão que há em Deus. E é exatamente nessa tônica que eu quero trazer a reflexão de que o Senhor, Ele é um Deus perdoador sobre a sua vida. O salmista, quando compõe esse salmo, ele diz: se por acaso alguém observar, conseguisse esquadrinhar os nossos pensamentos e descobrisse os nossos pecados, e se esses pecados eles fossem de fato algo que nos trouxesse uma consequência mortal, quem, Senhor, subsistirá? Aqui ele está falando que todos nós pecamos. Aqui ele está falando que o pecado é uma realidade não do homem pós-moderno, não de agora, mas o pecado acompanha as gerações desde a queda. Mas quando ele interrompe essa reflexão a respeito da vida humana, ele logo coloca os seus olhos no Senhor, e a declaração máxima está aqui. Versículo 4. Contigo, porém, apesar da minha incapacidade, apesar das minhas mazelas, apesar dos meus pecados, contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Então, a primeira coisa que eu consigo observar nesse texto é que o Senhor é quem detém o perdão sobre as nossas vidas. O Senhor é quem detém o perdão sobre as nossas vidas. Nós não estamos falando aqui de parar de pedir perdão ao outro, não estamos falando aqui de deixar de pedir desculpa, mas aquele perdão que redime, e o próprio Salmo vai tratar a respeito disso, somente é encontrado no Senhor. Mas a segunda causa, ou a segunda coisa que eu consigo ver aqui nesse texto, principalmente no versículo 4, é que há uma intencionalidade para esse perdão. O salmista diz assim: para que te temam. Quando nós somos perdoados pelo Senhor, há um temor intrínseco que vem abranger a nossa vida. O Senhor nos perdoa para que não tenhamos medo dele, pelo contrário, para que nós possamos observar cada vez mais a vontade dele que está nas Escrituras. E quando a gente observa as Escrituras, a vontade do Senhor, nós temos santidade sobre a nossa vida. Deixo essa reflexão perguntando: como está o seu coração? O peso do pecado está muito grande? Lembre-se, com o Senhor está o perdão. E quando nós somos perdoados, nós somos também levados a obedecer a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.